A crise silenciosa do mercado automotivo americano. O sistema de crédito que está empurrando milhões para uma armadilha financeira. Durante décadas, a indústria automotiva americana foi vendida como um símbolo de prosperidade. Estradas largas, carros novos na garagem, mobilidade como sinônimo de progresso. Mas em algum lugar entre os relatórios financeiros das montadoras, os contratos de financiamento escondidos em concessionárias e as estatísticas que poucos realmente observam, algo começou a se quebrar. Nos últimos meses, números que pareciam impossíveis começaram a aparecer. A Ford registrou uma perda próxima de 12 bilhões de dólares em apenas um trimestre. A Volvo viu seus lucros despencarem mais de 68%. A Honda enfrentou uma queda de 61% em resultados operacionais. Ao mesmo tempo, dois dos maiores grupos de concessionárias dos Estados Unidos começaram a reportar margens cada vez menores e vendas mais fracas. Mas esses números contam apenas parte da história. Existe um indicador muito mais silencioso e muito mais perigoso. As repossessões de veículos começaram a subir para níveis que não eram vistos desde a grande recessão de 2008. E enquanto isso acontece, o valor médio das parcelas mensais continua batendo novos recordes. Hoje, em muitos casos, um carro novo já ultrapassa facilmente $1.000 por mês. E então surgiu algo que há poucos anos pareceria absurdo. Financiamentos automotivos de 100 meses. Mais de 8 anos pagando por um ativo que perde valor todos os dias. Pense nisso por um segundo. Um carro que se deprecia no momento em que sai da concessionária, sendo financiado por quase uma década. Essa não é apenas uma mudança no mercado automotivo. Isso é um sinal estrutural. Um sinal de que algo dentro do sistema financeiro que sustenta a indústria começou a se distorcer. E é exatamente isso que vamos entender hoje. Porque quando você olha apenas para os números superficiais, tudo parece normal. Em 2025, por exemplo, as vendas totais de veículos nos Estados Unidos chegaram a 16,3 milhões de unidades, um número maior que no ano anterior. Para quem observa de longe, isso parece indicar que o mercado está saudável. Mas essa é a parte que confunde muita gente. Volume de vendas não significa necessariamente demanda saudável. Às vezes, significa apenas que o sistema encontrou formas mais agressivas de manter a máquina funcionando. Se você gosta de entender como funcionam os bastidores das grandes indústrias, as decisões estratégicas das empresas e as forças econômicas que moldam o mercado, já deixa o like e se inscreve no canal Cadeira do CEO, porque toda semana nós destrinchamos histórias reais do poder corporativo que raramente aparecem nas manchetes. Agora vamos voltar ao ponto central. Porque o mercado automotivo americano não funciona como outros setores da economia. Em muitos lugares do mundo, um carro é uma conveniência. Nos Estados Unidos, ele é praticamente uma necessidade. Milhões de pessoas simplesmente não conseguem trabalhar, estudar ou viver sem um veículo. Isso significa que a indústria automotiva não entra em colapso de forma repentina. Ela não simplesmente para. O que acontece na maioria das vezes é algo muito mais sutil, algo que economistas costumam chamar de erosão estrutural. Um declínio lento, gradual, quase invisível no início, mas extremamente poderoso ao longo do tempo. Para entender isso, precisamos voltar alguns anos. Durante décadas, os financiamentos de veículos tinham prazos relativamente curtos, 4 anos, talvez 5. Mas conforme os preços começaram a subir, algo mudou. As instituições financeiras começaram a esticar os contratos. 6 anos, 7 anos, agora 8 anos ou mais. Essa mudança permitiu que milhões de consumidores continuavam comprando carros, mesmo quando os preços estavam ficando cada vez mais inacessíveis. Mas havia um efeito colateral. A dívida começou a durar mais que o próprio valor do veículo. Hoje, um número recorde de motoristas americanos está vivendo uma situação chamada equidade negativa. Isso significa algo simples e extremamente perigoso. Eles devem mais ao banco do que o carro realmente vale. Segundo dados recentes da Edmunds, uma parcela crescente dos motoristas está exatamente nessa posição, presos em contratos longos, pagando por algo que já perdeu grande parte do valor. E quando essas pessoas tentam trocar de carro, descobrem algo inesperado. A dívida antiga precisa ser incorporada a um novo financiamento. O resultado: contratos ainda maiores, prazos ainda mais longos, parcelas ainda mais pesadas. É assim que a armadilha financeira se forma. E é exatamente por isso que alguns analistas começaram a falar em algo que chamam de recessão silenciosa. Não é uma recessão tradicional. Os números oficiais ainda não refletem completamente a pressão que milhões de famílias estão sentindo. Mas os sinais estão em toda parte. O preço do seguro sobe, o custo de reparo sobe, o valor das peças sobe, tudo sobe. Mas essas pressões nem sempre aparecem nos índices tradicionais de inflação. Enquanto isso, os salários não acompanham o ritmo, e o resultado começa a aparecer em lugares inesperados. Um dos exemplos mais claros está na própria estrutura de quem está comprando carros hoje. De acordo com um relatório recente da CNBC, baseado em dados da Cox Automotive, o mercado automotivo americano está se tornando cada vez mais K-shaped. Isso significa que duas realidades completamente diferentes estão surgindo ao mesmo tempo. De um lado, consumidores de renda mais baixa estão desaparecendo do mercado. Em 2020, cerca de 50% dos compradores de carros novos ganhavam menos de $100.000 por ano. Hoje, esse número caiu para apenas 37%. Ao mesmo tempo, a participação de compradores com renda superior a $200.000 saltou de 18% para 29%. Em outras palavras, a indústria está se tornando cada vez mais dependente dos consumidores mais ricos. E isso cria um problema estrutural, porque o crescimento do mercado passa a depender de uma parcela muito menor da população. Ao mesmo tempo, os preços continuam subindo. O MSRP médio de veículos novos chegou a cerca de $51.000 em 2025. Mesmo considerando descontos e negociações, o valor médio de transação permanece próximo de $49.000. Para muitos consumidores, simplesmente não faz mais sentido financeiro. Mas isso não significa que as montadoras estejam desacelerando. Pelo contrário,
Elas estão movendo toda a indústria para cima na cadeia de valor. Menos carros básicos, mais pacotes premium, mais tecnologia, mais recursos adicionais. E, claro, preços maiores. Como explicou Mark Barrett, consultor da Plant Moran, a indústria automotiva agora depende cada vez mais de consumidores extremamente ricos para sustentar as vendas. Isso não é apenas uma tendência, é uma transformação estrutural. E os números começam a mostrar o impacto. No último trimestre, 1 em cada 5 pessoas que compraram um carro novo assumiu parcelas superiores a $1.000 por mês, um número que há apenas alguns anos parecia impensável. Agora imagine o que acontece quando essa estrutura começa a encontrar limites. Foi exatamente isso que apareceu nos resultados financeiros de várias montadoras. A Ford registrou prejuízo líquido de $8,2 bilhões no ano, revertendo completamente o lucro de quase $6 bilhões registrado no ano anterior. A empresa também sofreu um impacto adicional de $900 milhões devido a tarifas comerciais. A Volvo viu suas ações despencarem 22% em um único dia, o pior desempenho da história da companhia, após anunciar lucros menores e vendas mais fracas. A Honda relatou uma queda significativa no lucro operacional, parcialmente atribuída à desaceleração da demanda por veículos elétricos na América do Norte. Mesmo empresas que dominaram a narrativa do futuro da mobilidade começaram a sentir pressão. A Tesla, por exemplo, registrou queda de receita anual pela primeira vez em sua história, e o lucro líquido da companhia despencou mais de 60% em um único trimestre. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu algo importante. Esse não é apenas um problema de uma empresa ou de outra. É um fenômeno que atravessa toda a indústria. Mas existe um lugar onde os sinais aparecem ainda mais rápido. As concessionárias. Porque elas estão na linha de frente. Elas veem o consumidor antes de qualquer estatística oficial. E os números mais recentes contam uma história interessante. A AutoNation, uma das maiores redes de concessionárias dos Estados Unidos, reportou queda de receita e lucro no último trimestre. As vendas de carros novos em lojas comparáveis caíram 10%. As vendas de usados caíram 5%. Outro gigante do setor, a Group One Automotive, que opera mais de 250 concessionárias, apresentou receita recorde anual de $22 bilhões. Mas quando você analisa os detalhes, percebe algo curioso. Eles venderam menos carros e ganharam menos dinheiro por unidade vendida. A única área que realmente cresceu foi outra: serviços, peças, financiamento, seguro. Exatamente o que se esperaria em um cenário onde consumidores estão pressionados, mas ainda precisam manter seus veículos funcionando. Agora pare por um segundo e pense. Se o crescimento das concessionárias depende cada vez mais de reparos, manutenção e produtos financeiros, isso pode indicar algo muito mais profundo. Pode indicar que o mercado de carros novos está começando a atingir limites de acessibilidade. Se essa análise está fazendo sentido para você, e você gosta de entender como decisões corporativas, crédito e estratégia empresarial moldam a economia global, vale a pena se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas interessadas nesse tipo de análise. E ainda existe mais um ponto importante. Segundo projeções da Cox Automotive, as vendas de veículos novos podem cair para cerca de 15,8 milhões de unidades em 2026. A combinação de crescimento econômico mais fraco, criação de empregos mais lenta e perda de incentivos fiscais para veículos elétricos pode pressionar ainda mais a demanda. Mas talvez o fator mais importante seja um só: acessibilidade. Para muitos consumidores, os números simplesmente não fecham mais. Parcelas maiores, prazos mais longos, dívidas maiores e uma quantidade crescente de pessoas presas em contratos que não conseguem abandonar. O mercado automotivo sempre dependeu de crédito. Enquanto os bancos estiverem dispostos a emprestar, as vendas podem continuar. Mas a história mostra algo importante. Quando o crédito passa a sustentar mais do que a demanda real, os efeitos colaterais acabam aparecendo em algum lugar. E alguns sinais sugerem que esse processo pode já ter começado. Não como um colapso dramático, não como fábricas fechando da noite para o dia, mas como algo muito mais silencioso. Uma erosão lenta, quase invisível no começo, mas poderosa o suficiente para transformar uma das maiores indústrias do mundo. E talvez a pergunta mais interessante não seja se o mercado automotivo está mudando. A pergunta é quem realmente conseguirá comprar os carros do futuro. Se você quer continuar entendendo como essas transformações econômicas moldam as decisões das maiores empresas do planeta, se inscreve no canal Cadeira do CEO e ativa as notificações, porque as próximas histórias mostram exatamente o que acontece dentro das salas de reunião onde essas decisões são tomadas.